Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da Globo Rural, da plataforma de cobertura de agronegócios da Editora Globo. Eu sou Rafael Salomão, editor assistente, e é um prazer, em nome da nossa equipe, estar na sua companhia aqui nesse vídeo que trata de um assunto super importante, hein? Você já fez a sua declaração do Imposto Territorial Rural? Pois é, o prazo está acabando. E aqui, nesse vídeo, a gente vai tratar bastante desse assunto, vamos tentar tirar algumas dúvidas, vamos prestar serviço para você que ainda precisa fazer a sua declaração do Imposto Territorial Rural, deixou aí para os últimos dias, mas ainda tem dúvida de como fazer a declaração corretamente, sem pendências. E para você que já fez a sua declaração do Imposto Territorial Rural, tá mais tranquilo? Vou dar dois motivos para ficar aqui acompanhando esse vídeo. O primeiro é compartilhar com quem você sabe que ainda não fez e precisa da informação para fazer a sua declaração. E o segundo motivo é, vai que você acompanhando aqui esse programa, acompanhando aqui esse vídeo, percebe que faltou alguma informação ou que de repente cometeu algum erro na sua declaração original, você também vai saber como fazer essa correção para deixar tudo certinho com o seu ITR, tá bom? Esse vídeo está no site, né? Você acompanha esse vídeo e outros conteúdos pelo site da Globo Rural, globorural.com.br, também pelo nosso canal no YouTube. Convido você a fazer a sua inscrição, a curtir, a compartilhar, a comentar e, claro, para você ativar lá o sininho também para ser notificado de novos conteúdos em vídeo no nosso canal. Vamos então ao assunto dessa nossa entrevista especial, que é o Imposto Territorial Rural. A gente tem uma convidada que já é nossa colaboradora, já escreveu vários artigos sobre questões fundiárias no site da Globo Rural, e ela vem nos ajudar nessa prestação de serviço aqui para você, produtor, produtora, proprietário e empresário rural, que é a doutora Viviane Castilho, advogada, especialista em direito fundiário do escritório Oliveira e Roquim, Sociedade de Advogados. Tudo bem, doutora Viviane? Olá, tudo bem, Rafael? Boa tarde. Doutora, desde já, muito obrigado por nos atender e por nos ajudar nessa prestação de serviço aqui para os nossos espectadores. É um prazer. Vamos começar, então, do básico, doutora. Vamos lá. Quem precisa fazer a declaração do ITR? É todo produtor rural? É todo proprietário rural? Tem algumas faixas de isenção? E como o produtor, o proprietário rural, fica sabendo se ele está obrigado a declarar? Perfeito. Bom, vamos partir da regra, né? A regra é de que todo possuidor ou proprietário, ou até mesmo que a gente chama de usufrutuário, até aquela pessoa que tem um direito de exercer uma posse sobre a terra, ele está, por lei, numa regra geral, obrigado a declarar o imposto territorial, a declarar e recolher o imposto territorial rural, tá? O que acontece? Por conta de características do imóvel, especialmente pela extensão, tá? E outras características como o tipo de exploração ou uso que é dado ao imóvel, a lei ela faz algumas exceções, tá? Então, vamos lá, eu tenho a propriedade, eu tenho a posse do imóvel, eu tenho que ir lá identificar primeiramente a extensão do meu imóvel. A primeira exceção que a lei faz é todo imóvel que ela chama de pequena propriedade rural, tá? A pequena propriedade rural para fins de ITR, tá? E ela tem uma organização específica, tá? Não se confunde com a propriedade rural da Lei de Reforma Agrária, isso é importante, tá? Porque lá você tem lá de 1 a 4 módulos fiscais, o imóvel é uma pequena propriedade rural. Para ITR, não, você tem uma disposição específica, tá? Que me diz o quê? Ela segrega o imóvel por região, tá? Então, a região amazônica ocidental, ela tem lá um mínimo de 50 hectares. A região sul-mato-grossense tem uma área de 100 hectares. E
todo o restante dos demais municípios das regiões do Brasil tem até 30 hectares. Então, dentro desses 3 limites que é dado para a lei, o que está dentro daquela região, abaixo desse teto, está imune. Eu não preciso recolher o imposto territorial rural, sigo minha vida ali com a exploração. Detalhe, além da extensão, é necessário que haja uma exploração familiar, tá? Porque a intenção da lei é proteger ali o pequeno proprietário, né? O pequeno produtor rural. Dentro dessa linha, então, ela estabelece um limite territorial, mas diz, você tem que utilizar para fins familiares, para fins de subsistência, para fins próprios. Se isso acontece, ok, você está imune. Se, por exemplo, você pega essa terra que é aquém, né, aquém de 50 hectares, mas você arrenda ela a um terceiro. Por exemplo, você tem ali uma exploração que não é direta sua, né? Ela é uma exploração de terceiro e que você extrai ali uma renda. Disso, então, a lei excepciona essa imunidade, apesar de ser hipoteticamente por extensão, né, territorial, ela passa a não ser imune pelo tipo de exploração. Então, isso é bastante relevante, porque muita gente acaba trabalhando só com esse requisito extensão e deixa de recolher ali o imposto e pode estar criando, obviamente, um passivo, né, uma dívida com a Receita Federal. Tá? Então, assim, toda propriedade rural, independente do seu tamanho, em que haja algum tipo de exploração de atividade de renda ou econômica, tem que recolher e declarar ITR. É isso que a senhora está dizendo, trocando em miúdos. Exatamente, trocando em miúdos, eu tenho 2 requisitos, vamos dizer, extensão mais tipo de exploração. Se ela é familiar, eu estou dentro do limite e estou imune. Do contrário, eu tenho que recolher. E quando a senhora fala familiar, esse familiar que a senhora está colocando é atividade de subsistência, não é a chamada agricultura familiar ali dos pronafianos. Esses têm que declarar, mesmo que as propriedades sejam de menor tamanho. O conceito ele é um pouco, vamos dizer, discutível, né? Não é tão preto no branco, vamos dizer assim. Mas, basicamente, ele tem uma visão de subsistência, tá? Mas você também não desconfigura a subsistência quando você faz ali um pequeno comércio daquilo, né? Não necessariamente eu planto mandioca só para o meu consumo familiar. Não, eu posso ali numa pequena escala, né, fazer a comercialização e não deixa de ser uma subsistência porque o produto disso traz ali uma renda familiar. Então esse conceito ele se abre um pouco e é até um pouco subjetivo, né, até para fins de fiscalização da própria Receita Federal, tá? Então é importante, obviamente, que você não tenha o quê? Uma grande escala, o que é até incompatível quando você pega a extensão, né? Então, enfim, as coisas acabam se alinhando ali de uma forma para que você tenha, de fato, a imunidade ou não, tá? Agora, todos os anos, a Receita Federal atualiza, né, a resolução do ITR, né, das regras e da forma de declaração. O que teve de novidade do ano passado para cá, que o produtor, o proprietário rural deve ficar atento para fazer a sua declaração? Tá. Vamos lá. Bom, a gente tem praticamente 2 novidades ali, tá? Uma é a forma de declaração, tá? Na verdade, aconteceu o ano passado, mas não estava tão bem estruturado, que é o acesso via portal da Receita Federal, tá? Então, o que a gente chama de declaração online, tá? Tal como hoje você também já faz com o seu imposto de renda, né? Então, é muito comum, né? Todo mundo conhece bastante o imposto de renda, então esse paralelo é importante. Então, hoje eu consigo, por meio do sistema da Receita Federal, pela plataforma Gov, né? Você tem que ter lá a sua senha Gov para acessar. Você tem, então, uma base lá, dentro do menu, você vai lá, você tem uma rubrica de minhas declarações. Tá? Lá dentro de minhas declarações vai ter lá o imóvel rural. E aí você vai acessar este imóvel rural e ele vai ali trazer já as informações de quem já vem declarando, né, em exercícios anteriores. Qual a grande facilidade disso? Primeiro, a forma de acesso, né? Você pode acessar de um celular, de um notebook, uma coisa muito mais fácil, né? Você não precisa fazer o download dos programas anualmente, como a gente praticava, né? Então, eu fico com toda a base lá informatizada
e de fácil acesso. Eu trago ali para a minha declaração muitos dados já pré-preenchidos, o que facilita muito, porque eu tenho lá dados cadastrais do imóvel, tenho dados de cadastramento do contribuinte, informações específicas, né, de utilização, né, de extensão e utilização, caracterização da área, tudo isso já vem. E você acaba atualizando somente o quê? Valor, né? Que são isso, se tiver tido se ocorreu alguma variação de mercado do seu imóvel para mais ou para menos, você vai fazer essa atualização. Então, isso é bem relevante, bastante importante aqui, para que não só o produtor diretamente o faça, ou até muitas vezes também as associações, as cooperativas que auxiliam ali os pequenos produtores. Isso vai facilitar bastante. A outra forma, é claro, que ainda permanece, que é o download do programa, tá? Então, está disponível das duas formas. Eu não tenho a senha Gov, por exemplo, tenho algum problema com o meu acesso ao Gov. Posso ir lá no site da Receita Federal, baixar o programa ITR 2025 e fazer a declaração normalmente. Então, esta é uma novidade importante ali de modernização do ITR. A segunda, ela diz respeito também a uma discussão já de alguns anos, que era a obrigatoriedade de se apresentar, juntamente com a declaração de ITR, o que a gente chama de ato declaratório ambiental, que é o ADA, que era apresentado ao IBAMA, dentro da plataforma do IBAMA. E tem, na verdade, né, a função de quê? De garantir o não pagamento do imposto sobre as áreas verdes, tá? Que é o que? A reserva legal, a área de preservação permanente, florestas nativas, que não são exploráveis, né, em termos de exploração de terra, agricultura, plantio, pecuária, seja o que for, elas não são exploráveis, porque elas estão preservadas. Então, não incide imposto sobre essas áreas. De que forma eu posso garantir isso? Até o ano passado, eu tinha que lançar esses dados na minha declaração de ITR e também repeti-los junto ao IBAMA, tá? No programa do ADA. Ele gerava um número, esse número era lançado também na declaração para que a gente tivesse essa coincidência de informações. A ausência da entrega do ADA era um fator de não isenção, tá? E isso gerou ali, com certeza, fiscalizações, muita gente já foi penalizada, tá? Por não pagar um imposto sobre a área, achando que estava isento com a mera declaração do ITR, e na verdade estava faltando o ADA e foi obrigado a pagar o imposto sobre as áreas verdes. A partir desse ano, o ano passado teve a lei, a Receita ainda não tinha acatado, ficou contraditório, a lei dizia que não precisava mais anotar o ADA, mas a instrução normativa dizia que sim. Acabou que, enfim, nós, advogados ali, acabamos sugerindo que se fizesse as duas coisas para garantir. Este ano, ainda bem, a Receita veio com a IN declarando expressamente a dispensabilidade da entrega do ADA, da menção, tá, ao ADA na declaração do ITR e, em contrapartida, obrigando, tá, passou a ser obrigatório, a declaração do número da inscrição do CAR, tá, que é o Cadastro Ambiental Rural, que, na verdade, tem a mesma função, entre aspas, que é de ter o quê? A declaração, a especificação, os perímetros, né, das áreas verdes, tá? Então, eu consigo hoje, numa plataforma mais moderna e atual, que é a do CAR, né, eu consigo ali obter essa confirmação de que, de fato, está isento o pagamento, porque eu tenho ali uma reserva legal, uma APP, uma floresta nativa, uma área alagada, enfim, que eu não vou explorar e, portanto, não preciso pagar imposto. Então, essas são as novidades. Então. A Receita valida a declaração do ITR, mesmo no caso do CAR ainda não ter passado pela avaliação dos sistemas estaduais, porque tem todo esse problema aí dessa lentidão aí na análise dos cadastros ambientais rurais, né, doutora? Sem dúvida. O que acontece? A Receita, né, ela não chega a ter essa capacidade de avaliação do dado. A gente está falando de atos declaratórios. Tanto o Imposto Territorial Rural como o CAR são atos declaratórios que, posteriormente, serão convalidados. O CAR, de fato, ele é uma questão ali, acho que já tem uns 10 anos ali que a gente está
nessa discussão, né, nessa briga de conseguir, de fato, ter 100% ali da avaliação. Alguns estados estão melhores que outros, mais avançados, mas o fato é que a gente ainda não tem uma certeza sobre todas as áreas verdes declaradas corretamente ou não junto ao CAR. Então, a Receita, quando ela recebe o ITR, ela parte daquele ato como um ato real, um ato verdadeiro. Então, eu estou assumindo, né, a responsabilidade de dar uma declaração que, se for falsa, obviamente, eu tenho uma responsabilidade civil por estar dando uma declaração falsa, e se constatado em algum momento lá na frente que esse dado não era verdadeiro, obviamente, eu posso, como Receita, vir a cobrar essa diferença de R. Então, não é uma preocupação direta hoje dela. Você declarou, você tem a inscrição, está pendente a validação? Sim, mas tudo bem. O dia que for convalidado, se tiver alguma que ainda não existe, tá? Alguma plataforma que faça essa confrontação de dados, tá? Porque eu insiro ali algumas informações, insiro o número do CAR, e a Receita vai poder bater essas informações pós-convalidação do CAR. Isso ainda não é uma prática, tá? Vai ser, espera-se que sim, após as conclusões, tá? E automaticamente, se tiver divergências, gerarão fiscalização e autuações, tá? Independentemente disso, né, doutora, é importante que o produtor rural tenha e preste essas informações, até por uma questão de calibrar muito bem o que ele tem que recolher de imposto, porque está se tratando de faixas de isenção dentro da propriedade, não? Sem dúvida, isso impacta diretamente tanto no nível de exploração, porque olha que interessante, né? Você tem ali uma divisão de área tributável e de área não tributável. E além dessa divisão dentro do tributável, ela é aproveitável ou não aproveitável. E isso é a base de cálculo, ou seja, a definição da alíquota do ITR. Tá? Então, o quanto eu declarar incorretamente pode gerar para mais ou para cima ou para baixo. Né? Eu deixo de declarar as minhas áreas verdes, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma área maior explorável. Só que quando eu for declarar a atividade exercida nessa área explorável, ela não vai acontecer, porque na verdade ela é uma área verde. Então eu vou ter um espaço muito menor de aproveitamento e vou gerar o que a gente chama de grau, que a Receita chama de grau de utilização. O meu grau de utilização vai ser menor. E quanto menor o grau de utilização da terra, maior é a alíquota. Essa é a visão até para que você tenha um máximo de exploração da terra rural, que esse é o princípio da função social da terra e tudo mais. Então, é muito importante no fim do dia, porque se você deixar de declarar, você vai gerar um GU menor, vai pagar mais imposto. Se você, obviamente, exagerar nisso também para reduzir demais a sua área explorável, ter um GU alto, amanhã o seu CAR não for confirmado, você gerou um passivo tributário ali junto à Receita Federal. A palavra-chave do que a senhora está colocando, doutora, é que é um ato declaratório. Quer dizer, você é o produtor, é o proprietário rural que presta as informações. Então, quanto mais ele prestar essas informações certinho, melhor para não causar transtorno para ele mesmo, né? Exatamente. Você está ali seguindo a sua vida bonitinha, né? Mantendo o seu imóvel regular. Se amanhã você quiser vendê-lo, se amanhã você quiser financiá-lo, de certa forma, servi-lo ali de garantia para não ver, tudo isso é avaliado, tá? E é avaliado dentro do contexto regularização fundiária. Então, ter um passivo de ITR é uma irregularidade, é uma pendência, ainda que esteja declarado. Não é só declarar, é declarar e declarar corretamente, sem subavaliação e sem superavaliação também. Doutor, antes da nossa conversa aqui, enquanto a gente preparava essa nossa conversa aqui, a gente abriu uma caixa de questões no nosso Instagram e a gente recebeu algumas perguntas. A gente vai fazendo aqui ao longo da conversa. O Sérgio e Manuel Bilic, acho que eu estou lendo correto aqui o perfil, a senhora até já acabou respondendo aí mais ou menos a pergunta. Ele perguntou como é que regulariza pela internet. Então, a resposta que a senhora deu há pouco aí a respeito de você fazer a declaração direto ali no site da Receita, né? Eu posso acrescentar para o Pois Sérgio? Não, fica à vontade. O que eu posso acrescentar? Às vezes, assim, isso não é incomum, tá? Mas as pessoas não atualizam a base da Receita, que é o CAFIR,
e o próprio CIB, né? Então, é muito comum você ter desatualização cadastral. Então, quando ele fala como que eu regularizo pela internet, ou de que forma, ou mesmo presencialmente junto à Receita, você tem que começar do começo, literalmente, que é o quê? Tendo uma base cadastral correta. E o CAFIR, né, que é essa base de informação de imóveis rurais, ele é mantido pela Receita, ele deve conter ali todos os seus dados pessoais atualizados para que você consiga gerar um CIB que traga os dados não só para a Receita, como para o INCRA. Hoje, 3 ou 4 anos para cá, talvez até um pouco mais, há um compartilhamento de dados entre o INCRA e a Receita Federal, por meio do CIB, que é esse número único, né? Antigamente chamava-se NIRF, hoje em dia ele se chama CIB, e eles compartilham dados. Então, você tem um cadastro junto ao INCRA que deve coincidir com o cadastro junto à Receita. Essas incompatibilidades de dados, que são bastante comuns, né? Ela não deve acontecer porque você vai ter problema de regularização. Superada essa questão de cadastros corretos, aí você passa, então, a abrir a porta ali para regularizar dos seus últimos 5 anos, que é o que a Receita pode ali, né, cobrar, todas as declarações. Se for online, ótimo, você vai conseguir fazer todos os anos dentro desse único sistema. Se não for online, se for por meio de programas, você tem que baixar cada um dos programas correspondentes aos anos para ou entregar ou retificar, caso você identifique alguma informação incorreta. Então, só para complementar. Não, e acabamos respondendo também a pergunta do Alisson Carlos, né? Porque ele pergunta aqui quem é que pode emitir, o que precisa ser feito aí para fazer a declaração. Então a gente vai também aí ao longo da nossa conversa aí respondendo vários desses itens e várias dessas dúvidas. Eu quero trazer aqui também, doutora, a pergunta do perfil São Miguel Alimentos. Ele pergunta, e acho que a senhora já deu mais ou menos uma introdução, como ele faz para tirar a declaração passada. Então, em caso de uma necessidade que o proprietário rural tem de resgatar alguma informação de uma declaração de anos anteriores ou de algum cadastro anterior, como é que ele faz? Hoje também, tá? Dos últimos 5 anos, essas declarações estão todas disponíveis nesse portal de acesso da Receita Federal. Isso facilitou muito, tá? Antigamente, você tinha que baixar o programa para conseguir ter essa informação. Agora, toda a base da Receita, todo mundo que declarou nos últimos 5 anos tem lá, por meio do seu Gov, na plataforma, essas declarações. O que ele tem que fazer? Acessar por meio da plataforma agora, no menu tem lá declarações efetivadas, entregues, alguma coisa mais ou menos assim. Ele vai lá, escolher o exercício, escolher o ano e vai baixar integralmente a declaração, até para ele conferir, né, os dados que foram apresentados lá no ano respectivo. É no mesmo da pessoa física? Na pessoa física, lá no Imposto de Renda, a gente tem aquele ECAC, né? Que a gente acessa ali, pega é tudo lá? É tudo lá, com a diferença de que o ECAC da pessoa jurídica, ele exige certificado digital, tá? Da pessoa física ainda não, você consegue fazer pelo Gov sem certificado, mas isso também deve mudar relativamente, acho que nos próximos anos. Ainda é uma questão, né? Obviamente, porque o acesso ao certificado não é tão simples, né? Ele tem ali ainda uma burocracia envolvida, e isso deve respeitar ali, né, a ausência de acesso, principalmente do produtor rural, mas por enquanto, tá, o que você consegue acessar sem certificado, a pessoa jurídica não. Tem que ter um certificado digital para ter esses acessos ao ECAC. A pergunta do Barkfel retoma um pouco do que a senhora falou no começo aqui da nossa conversa. Tenho 4 hectares, preciso declarar ITR? Então, vamos lá, doutora. Isso, não é só o 4 hectares que vai definir, né? A extensão territorial, ela é um fator, sem dúvida, de extrema importância, né? Mas ela não pode andar sozinha, tá? Olhando só os 4 hectares e partindo do princípio que ele explora diretamente, ele não precisa. Ele está imune pela extensão territorial. Caso esses 4 hectares sejam explorados a título de arrendamento por um terceiro, é o contrário, ele deve recolher
o imposto. Doutora, além de criar um passivo com a Receita Federal, quais são as consequências que um proprietário rural pode sofrer caso ele não declare o ITR? Perfeito, vamos lá. Vamos pensar no seguinte: o ITR é um imposto como outro qualquer, né? A partir do momento em que eu não pago este imposto, eu crio um passivo, uma dívida com a Receita Federal. E ela tem ali, a Receita tem como mecanismos de cobrança a execução fiscal, né? Então, eu fiquei devendo o X para a Receita identificou, me autuou, pediu para eu pagar, eu não paguei, ela foi lá e inscreve essa minha dívida na dívida ativa, tá? Isso automaticamente bloqueia, entre aspas, né, a emissão da certidão negativa de débitos, né? Ou seja, ela fica suspensa ali porque tem um débito, é uma forma de chamar a sua atenção. Então, quando eu for buscar lá certidão negativa de débitos do imóvel rural, não vai sair, porque existe o débito do ITR. Se estiver vinculado ao seu CPF, você vai ter um problema de emissão de certidão dos seus tributos pessoais. Isso tudo impacta na sua vida social, né, na sua vida civil. Né? Se você vai fazer um empréstimo, um financiamento bancário, a certidão é um documento obrigatório. Eu tenho um problema. Mas, além disso, dessas questões que impactam na sua vida social, você pode responder a uma execução fiscal, que é um processo judicial de cobrança deste imposto, que vai levar ao quê? A uma cobrança coercitiva, né? Ela vai te obrigar a pagar. Se você não pagar, ele pode bloquear os seus bens, né? Os seus bens pessoais, pode bloquear a sua conta corrente. Né? Então, existe um rol, né? Um padrão ali que a lei permite de bloqueios de valores para fins de ressarcimento ali de pagamento da dívida. Então, primeiro ele vai bloquear suas contas, depois ele pode chegar até no seu imóvel, no próprio imóvel, que é gerador do imposto. Então, ele Foi o que... Você pode perder este imóvel. Foi o que nos perguntou aqui o F. Cavalcante Consultoria. É possível, então, perder o imóvel rural por atraso ou falta de pagamento do ITR, doutora? É possível. Claro que sempre no impacto do quê? Do valor, né? Se você tem um valor de dívida com a Receita que faça frente ao valor do seu imóvel, tá? Você não pode ter ali um grande excesso. Aí eu devo 1.000, meu imóvel vale 1 milhão. Você vai perder o imóvel por isso? Não, não vai, porque existe um excesso ali do bem para com a dívida. Mas dentro de um equilíbrio, tá? Isso é possível, sim. A Receita Federal pode ter do juiz uma ordem de penhora e de leilão deste imóvel para que o produto do leilão, o produto da venda, né, forçada deste bem, que consequentemente te causa a perda, seja revertido para a Receita Federal quitar o seu imposto. Então, no fim do dia, eu posso perder o meu imóvel por conta de uma dívida de ITR? Pode. Guardadas as proporções aí, pode. Esses valores que são atualizados aí para fins de ITR, doutora, como é que esses valores são atualizados e como é que o produtor rural pode saber o valor de referência para o seu imóvel, para a sua região, para fins de declaração? Vamos lá. Bom, você tem algumas informações ali que são básicas que você precisa inserir na declaração. A principal delas, tá aqui, além da exploração, que a gente já comentou um pouco, quando eu digo que a minha área ela tem 100 hectares, mas desses 100, 80 eu exploro e 20%, por exemplo, é área verde. O que sobra dali, o que a gente chama de área aproveitável, portanto, tributável, ela tem uma base de cálculo. Como que se atribui, que é o valor da terra nua, tá? Ele é chamado VTN, valor de terra nua. Como que se atribui este valor? Mais uma vez, a gente vai para o ato declaratório. Então, eu, como proprietário, como possuidor, tenho a liberalidade de declarar. De que forma eu vou chegar a este valor para que ele seja o mais fiel possível e eu não seja amanhã fiscalizado pela Receita ou questionado pela Receita pelo valor indicado. Então, existem algumas referências. Uma referência direta, tá? E muito fiel é o quê? Só que ela acaba sendo inviável por conta de um custo, seria o quê? Pegar um avaliador e dizer quanto vale o meu imóvel, dentro das características da terra nua.
não o que você tem dentro dela, tá? O que você explora. Eu não pago imposto pelas minhas benfeitorias, pelo meu plantio, eu não pago imposto sobre isso, eu pago pela terra nua, tá? Então eu vou lá, contrato um engenheiro, um avaliador que vai dizer, olha, o hectare aqui na sua região vale, sei lá, 15 mil reais. E isso eu multiplico pela minha extensão do imóvel rural, fixei ali, então, com base em um laudo, o valor da minha terra nua. Normalmente, isso tem uma fidelidade dentro de uma declaração séria, claro, do engenheiro, e isso é totalmente aceito, né, e comprovado perante a Receita. Bom, eu não vou contratar um avaliador, enfim, eu preciso de uma referência mais direta. Você tem hoje, e hoje de uma forma muito mais organizada, apesar de questionamentos, depois eu coloco aqui, você tem hoje o CIPIT, que é uma base de dados de terra nua, dentro do próprio site da Receita Federal, que ela é alimentada pelo INCRA, tá? E pelos municípios, tá? Os municípios avaliam dentro do seu território o valor da terra nua, comunicam a Receita anualmente para dizer, olha, o hectare aqui vale tanto. E aí tem uma subclassificação, né? O hectare da terra que eles chamam de lavoura boa, de uma lavoura média, da área de pasto, da área verde, enfim, tem algumas classificações que você define valor. Com base nisso, então, se eu não busquei o avaliador, eu vou acessar essa tabela e ali eu vou ter a referência que eu preciso para embasar a minha declaração e automaticamente dar a base de cálculo do meu imposto à Receita, tá? Qual a importância disso? Apesar de questionamentos, tá? Um certo abuso de alguns municípios em jogarem os valores muito acima do mercado, porque há um interesse de receita, né, pessoal, porque hoje a receita de todos os municípios conveniados, tá? A receita do ITR hoje é voltada 100% ao município. Então, isso cresceu muito o interesse do município na fiscalização, né, por conta da receita ser voltada para ele. Isso, enfim, como em várias situações, acontecem alguns abusos de valores totalmente fora do mercado, fora do padrão, que oneram automaticamente o produtor. Só que no fim do dia, quando a Receita quer ter uma referência de valor, né, para apitar lá o vermelho, né, para dizer, não, isso aqui tá errado, para onde que ela vai? Ela vai para essa base, ela vai para essa planilha, para essa base que ela tem no sistema. Então, a minha área, eu declarei que é de 15 mil hectares, lá na Receita, na planilha dela, está 25. De alguma forma, ela vai confrontar esses dados e pode me fiscalizar, me autuar para que eu explique por que eu declarei 15, se ela tem como referência do município os 25. Então, eu tenho hoje dados de fácil acesso, tá? De fácil acesso, mas que o produtor deve prestar um pouquinho de atenção, não aceitar isso de uma forma desmedida, se perceber e sabendo que localmente, né, regionalmente, o número não é compatível com o que está ali. E aí questionar mesmo, fazer a sua avaliação e declarar com base naquilo que é real. E comprar uma briga, efetivamente, se vier a ser questionado pela Receita, tá? Mas as bases de consulta hoje disponíveis para essa declaração são essas. Doutora, a gente tem visto aí muitas notícias a respeito de recuperações judiciais e recuperações judiciais de produtor rural, né? Isso interfere alguma coisa, né? Um produtor que está ali dentro de um processo de recuperação judicial, ele tem que fazer toda essa prestação de contas também, tudo bonitinho, ainda que ele esteja dentro de um processo como esse? Sem dúvida, tá? A recuperação judicial, né, diferentemente da falência, né, ela mantém a atividade rural, tá? Então, o produtor que se declarou nesse momento precisando de uma recuperação, de uma ajuda, entre aspas, ali para equalizar suas dívidas e seus credores, ele não deixa de cumprir e não pode deixar de cumprir com suas obrigações. Então, ele deve, sim, fazer as declarações de imposto territorial rural e recolher
Até porque ele pode até ter um passivo, vamos dizer assim, quando ele pediu a recuperação judicial, ele pode estar devendo até ali. E aí isso vai ser equalizado dentro do seu rol de credores ali. Mas não há uma parada, né, uma suspensão da sua obrigação pela recuperação judicial, pela decretação da recuperação judicial. Ele deve continuar fazendo frente às declarações e ao pagamento do imposto devido. Tá? E esse passivo até ali, que pode ser incluído num processo de recuperação judicial, inclui também pode incluir débitos anteriores de ITR, ou o ITR entra numa outra classe, numa outra questão que ele teria que regularizar de um outro jeito, doutor? Não, ele é um imposto, o imposto territorial rural se equipara a qualquer outro imposto, tá? Ele tem como classificação um imposto mesmo, ele vai seguir a regra de todo o imposto devido dentro da recuperação judicial. Não há uma exceção para o ITR. Ok. Doutora, produtor declarou o ITR, sabe lá o quanto ele tem que pagar, o quanto ele tem que recolher de imposto. A partir daí, o que ele faz? Como é que é o procedimento para ele fazer, de fato, a quitação do imposto devido? Vamos lá. Bom, então fiz todo o acesso online ou pelo programa, apresentei todas as declarações, o sistema faz o cálculo automaticamente, né? Então, com todos os dados, ele vai ver o grau de utilização, vai ver a minha extensão, vai aplicar a alíquota, né? Quanto maior a exploração, menor a sua alíquota. Quanto menor a área, também tende-se a ter uma alíquota menor, tá? E ele vai, com base nisso, declarar que, olha, esse é o seu grau de utilização, essa é a alíquota aplicável, você deve pagar X reais por mês. Automaticamente no sistema ele emite essa DARF, tá? É uma DARF comum ali, você pode parcelar, até você pode pagar à vista, com um mínimo de R$100, tá? Acima disso você pode parcelar em 4 etapas, mas tem ali um juros envolvido nessas etapas, tá? Então, você paga o vencimento desse DARF de uma primeira etapa no dia 30, né? No dia que se você declarar antes ou até o dia 30, o vencimento vai ser sempre no dia 30/9, que é a data final de entrega, e as outras etapas no mesmo dia dos meses subsequentes, com um acréscimo normalmente de 1%, tá? Na etapa seguinte e de 1% mais Selic nas 2 etapas finais. Tá? Essa é a forma de liquidação ali, e o sistema mesmo emite as guias, tá? Então não tem nenhuma grande dificuldade ali. Se você passar pela declaração em si, a emissão da DARF ali vai no mesmo sistema do imposto de renda. Você fez tudo, depois você clica lá, emite a DARF, você paga por Pix e paga por código de barra também, em operações bancárias comuns. A senhora mencionou várias vezes um comparativo com o imposto de renda, me veio aqui uma pergunta curiosa. Tem malha fina o ITR também, doutor? Tem malha fina. Tem sim. Ele acaba não tendo exatamente uma que a gente conhece, né, a malha fina, porque você tem um pouco menos de fiscalização. E mais do que isso, o ITR, ele sempre foi um imposto, o patinho feio na Receita Federal. Ninguém deu muita atenção para ele. Então, não existe um sistema ali muito bom para isso. O que vem melhorando, entre aspas, né, a título de arrecadação, é que os municípios, pelo interesse da Receita, estão, de fato, agora fiscalizando. Então, essa malha fina está vindo do município, os municípios melhores, maiores, estão estabelecendo sistemas de comparação, tá? Então, a Receita compartilha o dado com ele vai num sistema, imagina, numa proporção infinitamente menor. Uma coisa é a Receita, né, fiscalizar o Brasil, com a extensão que tem, toda a área rural, outra coisa é o seu município fiscalizar aquela sua pequena área rural. Então, é muito mais fácil. Ele faz o dado, compara e já notifica. Então, eu tenho, como advogada fundiária ali, recebido muitos casos, tá, de questionamento, de autuação, que a gente vai lá e questiona o município, entende por quê, se está certo, se está errado, a gente vai apresentar uma impugnação, vamos judicializar, se for o caso. Hoje, sei lá, talvez há 10 anos eu tenha feito 2 casos, hoje eu faço 200. Né? Então, você vê que há, de fato, um crescimento e a malha fina está lá dentro dos municípios para que os produtores sejam instados a comprovar aquilo que se declarou. Produtor que já declarou,
e está acompanhando a gente aqui, de repente, puxa, acho que eu deixei de colocar alguma informação, ou puxa, acho que eu fiz a minha declaração errada, mas já entreguei. Tem como fazer a retificadora, doutora, assim como acontece, por exemplo, na declaração do imposto de renda? Sem dúvida, tá? A base de acesso é a mesma, tá? Então, do mesmo lugar que você declarou, você volta e a diferença é que você, ao invés de optar pelo declarar, você vai optar pelo retificar. Vai abrir a declaração inteira para você novamente. Você vai lá no ponto que está incorreto, que está indevido, corrige, remete novamente para a Receita e você está com uma retificadora, ela vai emitir o recibo para você dessa retificadora e tudo mundo. Se gerar um dado, uma DARF complementar, né, por conta dessa informação, que às vezes não é só cadastral, né, ela é diária mesmo, isso pode gerar um imposto complementar. E aí, automaticamente, ele vai gerar a guia e você faz o pagamento. E ele tem que fazer isso antes do prazo, ou pode acontecer, por exemplo, ele já fez a declaração, de repente venceu o prazo, passou lá o 30 de setembro, ele percebeu depois do prazo. Existe essa possibilidade de retificar também depois do prazo, ou não? Tem que ser até o dia 30 de setembro e pronto. Nos últimos 5 anos, você pode retificar. Tá? Você pode retificar. A do ano de 2025, que está aqui, que não acabou ainda e você já entregou, vai passar o dia 30, terça-feira que vem, na quarta-feira você viu que errou, você já vai poder fazer 25, do mesmo jeito que você pode fazer 24, 23, 22, 21. Tá? Então, a retificação, ela está disponível na plataforma da Receita e, claro, né, quanto maior o tempo da retificação e a geração de um imposto complementar, você vai ter como penalidade, né, a multa aplicável, que é uma multa diária, né? Você tem lá 0,33% ao dia de multa de atraso, mais Selic, limitado a 20%. Então, no tempo ali, a única diferença é que quando você faz dentro do vencimento, você está retificando, não tem ainda penalidade, porque o imposto não venceu. Passou dali, você tem a penalidade da mora. Então, quer dizer, se de repente alguém percebeu um erro ou uma incompatibilidade numa declaração de um ano anterior e gerar um imposto complementar, essa multa é aplicada desde aquele período? Ela é aplicada sempre. Se você deixou de pagar, pagou a menor, né, incorretamente, quando o DARF for gerado, ele já vai calcular, o sistema calcula automaticamente a penalidade correspondente ao período. Mais um motivo para ficar sempre bem atento aí, prestar essas informações certinho, né, doutora? Exatamente, tá? Porque a multa ali não perdoa, a penalidade não perdoa. Não importa, foi uma distração, não tem jeito. Se isso gerou um imposto complementar, ele vai ser pago com a penalidade de mora, não tem jeito. E não fazendo a quitação, incorre em tudo aquilo que nós já falamos aqui, essa questão de restrições, cadastro endividativa, impossibilidade até de contrair crédito, né? E a depender do tamanho dessa penalidade aí, até a perda do imóvel rural. Exatamente, como uma dívida fiscal ali aplicável. Tá? Doutora Viviane, mais alguma recomendação aí para os produtores, aqueles que ainda têm que fazer ou que porventura perceberam que precisam retificar aí a sua declaração do ITR? Mais alguma recomendação da sua parte? Assim, o mais importante aqui é, de fato, eles se atentarem ao valor da terra nua. Tá? Esse é o coração da declaração e é o que, enfim, está em voga ali dentro dos municípios. Então, é realmente acessar, que a gente vê bastante, né, o pessoal não modificando o valor da terra nua por anos. Tá? Eu vou só replicando. Eu vou lá, entro com a declaração, replico as mesmas informações anualmente. Só que dos últimos anos para cá, realmente tem uma atualização que às vezes é até menor, tá? É raro, mas acontece, né? De você ter uma desvalorização da terra e não só uma valorização. E você simplesmente deixar passar nesse automático. Eu vou só repetindo o que está. Então, a sugestão é revisite o valor da terra nua. Consulte a prefeitura de localização do seu imóvel. Consulte, então, a base da Receita Federal, que tem lá todos os municípios com o indicativo do valor.
veja se isso está compatível ou incompatível, e aí, claro, procure ali um profissional que possa auxiliá-lo em como refazer esses cálculos, né? Como adaptar, como fazer a retificação, para que não se faça uma retificação com um erro repetido, né? E aí gere mais transtornos. Então, a dica realmente é preste atenção na caracterização do seu imóvel, não pague imposto por área que não é devida, né? E atualize o valor da terra nua. E sempre, né, o produtor sempre pode, muitas vezes, contar ali com a sua cooperativa, né, com o seu sindicato rural, com a sua federação de agricultura ali, que geralmente, né, é muito comum que essas entidades representativas aí do setor também criem, né, façam campanhas de auxílio, de ajuda, se o produtor precisar de orientação também, além aqui da nossa entrevista, dessa nossa conversa, pode também procurar aí as suas entidades, né? Sem dúvida, isso assim, essas entidades fazem um papel muito importante, né, na vida ali do produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, né, que acaba não tendo uma assistência contábil, jurídica, né, no seu dia a dia. Então, ele procure sim o sindicato, procure a associação, as cooperativas ali regionais, que certamente eles trarão ali o auxílio necessário ali para a entrega correta da declaração e para evitar ali penalidades e impostos excessivos. Não, e, evidentemente, se houver alguma questão que venha a ser judicializada, aí tem profissionais como a senhora aí, né, que prestam esse serviço ao produtor. Existe todo o auxílio jurídico preventivo, né, e depois o contencioso, né? Então, a gente está sempre à disposição ali para orientar, para evitar uma judicialização de qualquer questão, e, lógico, quando acontece a judicialização, a nossa prestação de serviço também para tentar sanar ali a demanda eventualmente judicial. Sem Doutora, eu queria colocar uma outra questão aqui na nossa conversa, um pouco mais conjuntural. A gente veio falando aí da questão dos sistemas da Receita e de como esses sistemas vêm evoluindo na sua análise de dados, ou até em colocar alternativas aí para o declarante, para o contribuinte. E recentemente um artigo da senhora no site da Globo Rural falava sobre a questão da inteligência artificial na regularização fundiária ou nas questões fundiárias, né? A gente sabe que regularização fundiária no Brasil é um assunto que gera muita polêmica ainda, muita discussão. Como é que a senhora vê, então, essa chegada, né, de novas ferramentas, como a inteligência artificial e de novas alternativas tecnológicas aí nessa questão fundiária aí para realmente a gente ter né, para a gente dirimir aí algumas questões que ainda estão pendentes nesse assunto. Sem dúvida. Bom, de fato, o artigo que eu trouxe ali, eu estava tratando exatamente daquele aplicativo do imóvel rural. Ele é recente, né? Foi publicado recentemente pelo governo, e ele, apesar de ser uma ferramenta muito, muito importante, né, ele veio, enfim, se apresentando por conta das dificuldades de regularização, ele está sendo subutilizado, né? E eu te explico por quê. Não há dúvida que a inteligência artificial ali, ela é um divisor de águas em qualquer setor, né? A gente tem uma avalanche ali de programas, de informações sobre isso, e, logicamente, também tem um impacto muito grande na regularização dos imóveis rurais, principalmente esses sistemas de georreferenciamento, todos esses sistemas de geolocalização, né, de apuração de características dos imóveis, de localização, que automaticamente vai refletir nos órgãos cadastrais e nos órgãos registrais, que é o nosso maior problema, né? A gente tem uma inconsistência de dados entre os órgãos de terra os órgãos registrais. E isso causa problemas e uma insegurança jurídica muito grande. O que a gente vem vendo, vem assistindo ali, são justamente ferramentas de inteligência artificial que são muito eficientes para quê? Para que a gente encontre essas incompatibilidades, porque antes você não conseguia conversar.
né? Aquilo que eu tenho dentro do registro de imóveis está assim, totalmente desatualizado com o que eu tenho dentro da Receita Federal, com o que eu tenho dentro do INCRA, com o que eu tenho dentro do CAR. E aí fica um monte de dados sem se comunicar, sem conversar. E é claro, isso em algum momento vai dar um grande problema. E essas ferramentas, elas têm a pretensão, e acho que vem caminhando, nunca estivemos tão bem, né, em todos esses anos aí, mas elas estão caminhando muito bem para esse encontro de dados. Isso vem com, obviamente, uma intervenção direta, né, um resultado direto para o proprietário, para o possuidor, que ele vai ter bloqueios cadastrais. Então, hoje é muito comum você entrar no seu CCIR, que é o cadastro que você tem junto ao INCRA, e ter ele bloqueado. Por quê? Porque aquele dado do INCRA não está batendo com o dado da Receita Federal, que não está batendo com o dado do registro de imóveis. Né? E aí, o que ele faz? Antes tudo isso acontecia e tudo bem. Hoje, esse sistema está conseguindo fazer o quê? Comunicar, essa comunicação de uma forma inteligente, de uma forma automática e massificada, né, que é a nossa grande questão, e comunicar e travar ali os registros, né, e os cadastros para que você chame o produtor, o proprietário, o possuidor à regularização. Então, essas ferramentas são muito bem-vindas para esse emaranhado de informações e de desinformações que nós temos dentro dos imóveis rurais. Não só rurais, os urbanos também, mas mais gravemente dentro dos imóveis rurais. Então, acho que o primeiro precursor aqui é o próprio georreferenciamento, né? Quando você passou de uma forma inteligente ali trazer a geolocalização dos imóveis, você abriu uma porta enorme ali para a gente conseguir chegar nessa busca final, que é uma coincidência de dados, né, entre os órgãos de terra, para que você tenha um título seguro, você entregue segurança jurídica para quem quem é o proprietário, para quem vai adquirir, ou seja para o pequeno produtor, como as grandes empresas com grandes extensões de terra. Então, como em qualquer situação, enfim, ter ali a inteligência artificial para nos ajudar nessa junção de dados é muito importante e muito relevante. Este app do imóvel rural está subutilizado por quê? Porque você não tem a coincidência de dados. Então, eu como proprietária vou baixar o app do imóvel rural e vou lá identificar informações que eu mesma não atualizei. Então, provavelmente, quando eu baixar ali, se eu não tiver feito esse trabalho anterior, que é o de unificar todas essas informações, ele vai acabar sendo subutilizado. Mas, sem dúvida, se vendo esta informação eu volte lá e faça, né, esse trabalho de regularização, ter essa ferramenta em mãos vai facilitar muito a vida do produtor, a vida da instituição bancária, a vida daquele que comercializa, né, o imóvel, os produtos em si. Então, só tem, mais uma vez, a contribuir, né? Não tem muito outro caminho. Doutor, uma outra questão que surgiu aqui, até para fins de ITR também. O produtor que expandiu a sua fazenda, né? Comprou uma outra área. Como é que isso entra para efeitos de ITR? O ITR é por matrícula ou o ITR como é que funciona? Funciona assim. Ele não é necessariamente por matrícula, tá? Porque a definição, né, o conceito de imóvel rural, ele é de terras contínuas de mesmo proprietário, independentemente do número de matrículas. É muito comum você ter uma fazenda com 5, 6, 10 matrículas que são contínuas e de uma mesma propriedade, que está segmentado por uma questão de operação. Né? Porque numa parte dela de uma matrícula eu tenho um tipo de plantio, na outra eu tenho a pecuária, na outra eu tenho benfeitorias, enfim, eu segrego porque a minha operação ela é segmentada também. Mas para fins de TR, eu vou ter uma declaração só, porque eu tenho uma continuidade de terra embaixo de um mesmo CPF ou de um mesmo CNPJ. Então, o imóvel rural pode ter uma pluralidade de matrículas e uma única declaração de imposto territorial rural. Então, esse seu exemplo, o proprietário de uma terra X adquiriu uma segunda terra. Se ela for contínua a que ele já tem, ele vai aditar, né, o ITR dele para acrescentar mais nesta área, como se fosse um imóvel rural único.
Se essa terra não for contínua, né, ela está lá em outra região, enfim, não tenho continuidade física de terra, eu tenho que fazer uma segunda declaração. E Tá quanto certo. a... Doutora Viviane Castilho, especialista em direito fundiário do Escritório Oliveira e Roquim Sociedade de Advogados, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rafael. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Até. A gente agradece também a você que nos acompanhou até agora nessa conversa. Esperamos ter prestado aí serviço e ajudado você a fazer aí a sua declaração do ITR da melhor maneira possível para não ter nenhuma pendência. Lembrando, esse vídeo fica no nosso site, no site da Globo Rural, e também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no canal também, compartilha, curte, deixa lá o seu comentário, ativa o sininho para receber novas notificações de conteúdo, compartilha esse e outros conteúdos também, tá bom? Muito obrigado por enquanto, até uma próxima oportunidade. Tchau!